Lembrando que a averiguação das lacunas existentes é o pré-diagnóstico são o sucesso da escolha de boas técnicas de treinamento. Para melhor explorar o assunto, será apresentado nesse tema algumas principais técnicas. Um case sobre uma técnica de treinamento relativamente moderna e que se ajusta às demais diversas situações de ensino EAD ou Lean, ferramenta de cunho profissional e educacional online que possibilita aos usuários uma interação rápida e mais confortável, sem a obrigatoriedade de estar no mesmo local físico, para o treinador e os demais participantes do treinamento. Esta nova modalidade se faz necessário devido ao ritmo intenso de trabalho dos profissionais do século novo, onde o tempo pode ser um fator determinante para a conclusão de grandes negócios, parcerias, fusões, incorporações ou rotinas de trabalho cotidianas, e a perca ou mau uso dele pode trazer inúmeros prejuízos financeiros à organização. Sendo assim, os treinamentos em AD auxiliam na otimização do tempo, na praticidade e na comodidade que proporciona aos envolvidos. Vamos agora ver um estudo de caso, compreendendo as iniciativas de educação à distância via internet. O estudo de caso em duas grandes empresas no Brasil. O artigo analisa o funcionamento e as características das iniciativas de educação à distância em grandes empresas no Brasil. Foram realizados dois estudos de caso, um na Universidade Corporativa de uma subsidiária de uma multinacional americana e o outro em um centro de treinamento de produção, que vamos chamar de CTP, de uma subsidiária de uma multinacional europeia. O estudo de caso utilizou basicamente três formas de coleta de dados: a observação direta das instalações e funcionamento das unidades de análise, a realização das entrevistas informais, não sendo estruturados, com alguns integrantes das equipes durante o período de observação, e a realização de entrevistas semi-estruturadas, quando eu já tenho uma estrutura prévia. Os resultados ajudam a compreender essa organização no que se refere aos aspectos como concepção educacional, público-alvo, financiamento, desenvolvimento dos custos, avaliação, custos iniciais, retorno sobre investimento, vantagens e desvantagens. Até quase o final do século XX, os cursos por correspondência do Instituto Universal Brasileiro e os telecursos de primeiro e segundo grau da Fundação Roberto Marinho foram sinônimos de educação à distância no Brasil. Com isso, a educação não presencial acabou vinculada ao trabalhador menos qualificado e de baixa renda. Essa percepção começou a mudar em meados da década de 1990, a partir do salto tecnológico ocorrido com a disseminação da internet. A rede mundial de computadores, como também é conhecida, trouxe consigo um item fundamental para o processo de ensino, a aprendizagem à distância, a interatividade. Assim, a educação à distância via internet, cuja sigla também é EAD, começou a colocar o EAD em algumas situações no mesmo patamar do ensino presencial. Existem na literatura várias conceituações de EAD, o que indica a falta de um senso comum sobre esse assunto, tanto na academia quanto no mercado. Porém, o conceito fundamental de EAD é bastante simples. Estudante e professor encontram-se separados fisicamente e, na maioria das vezes, também temporalmente. Apresentam uma definição para o EAD. Morey e Kearsley. Educação à distância é a aprendizagem planejada que geralmente ocorre num local diferente do ensino e, por causa disso, requer técnicas especiais de um desenho de curso, técnicas especiais de instrução, métodos especiais de comunicação através de eletrônica ou outras tecnologias, bem como arranjos essenciais organizacionais e administrativos. O método de pesquisa. A pesquisa desenvolvida tem natureza exploratória.
e utilizou como método o desenvolvimento de dois estudos de caso, um da Universidade Corporativa e uma subsidiária de multinacional americana, a Alfa, que devemos chamar de Alfa, e a outra um Centro de Treinamento de Produção, CTB, de uma subsidiária de uma multinacional europeia, que iremos chamar de Beta. A Alfa pertence ao setor varejista e possui atualmente 5.000 colaboradores no Brasil, enquanto a Beta pertence ao setor automobilístico e possui cerca de 2.000 colaboradores na planta brasileira. O estudo de caso foi baseado e utilizou basicamente três fontes de evidências, ou forma de coleta de dados, analisados de forma convergente, conforme é defendido pelo autor. As duas primeiras foram a observação direta das instalações e o funcionamento das unidades de análise e a realização de entrevistas informais, com alguns integrantes das equipes durante o período de observação. A terceira e mais importante forma de coleta de dados foi a realização de duas entrevistas semi-estruturadas, uma com o gerente de RH da empresa Alfa e a outra com o gerente do Centro de Treinamento de Produção, da empresa Beta. Ambas as entrevistas se basearam em tópicos previamente selecionados e condizentes com o tema em questão. Para a realização das entrevistas, utilizou-se um roteiro, onde as questões versavam principalmente sobre aspectos dos programas de EAD, características da universidade corporativa e do centro de treinamento, avaliação dos cursos, certificados fornecidos, público-alvo, o custo e o retorno sobre os investimentos. As entrevistas tiveram duração em média de 1 hora e 20 minutos e foram gravadas e transcritas pelos próprios pesquisadores. As transcrições passaram por uma análise do conteúdo temático, com o objetivo de identificar vários aspectos referentes à utilização da EAD por universidades corporativas e centros de treinamento e possibilitar uma melhor compreensão sobre essas iniciativas. Análise das empresas Alfa e Beta. A empresa Alfa possui um centro de treinamento e já está estruturado há mais de uma década em uma universidade corporativa, quase totalmente virtual, que entrou em funcionamento há cerca de 2 anos, que será o foco desse estudo, pois oferece cursos de EAD via internet e intranet. Essa iniciativa da Universidade Corporativa foi exclusiva da subsidiária brasileira. Já a empresa Beta possui 3 centros de treinamento, um da área de marketing, outro da área de RH e outro da área de produção. É importante destacar que todos eles são independentes e não possuem vínculo hierárquico. Nessa pesquisa, vamos utilizar somente os dados do Centro de Treinamento de Produção, uma vez que esse é o único que utiliza a intranet para os seus treinamentos. Intranet é uma internet interna da própria organização. Nota-se que a Beta, o treinamento objetivo é melhorar a qualidade do produto e não o desenvolvimento educacional de seus colaboradores, diferentemente do que se observa na Alfa, onde a preocupação com a capacitação e aprendizado dos seus colaboradores foi o que motivou, segundo sua gerente de RH, a criação da Universidade Corporativa Alfa. Um detalhamento dos casos explorados segundo diversos aspectos. Definiu-se para a Universidade Alfa uma macro-concepção didática educacional, baseada em eixos educacionais com o objetivo de nortear o seu funcionamento. Esses eixos foram divididos em formação básica, formação avançada, onde são escolhidas pessoas que poderão participar desse eixo, e os programas sob demanda. O acesso a esses programas, na maioria das vezes, é condicionado pelo tempo do colaborador na empresa e pelo seu resultado na avaliação do desempenho interna realizada na própria Alfa. Porém, alguns cursos requerem outros requisitos devido à temática a ser aprendida. Na empresa Beta, o Centro de Treinamento Profissional está organizado em 3 níveis, cada qual com um objetivo distinto. O treinamento da montagem treina o colaborador naquela função, ou seja, se hoje ele está trabalhando em uma estação que monta pneu, com o treinamento de montagem ele vai aprender a montar pneu.
ou seja, um treinamento extremamente operacional, condizente com a função do colaborador na própria linha de produção. O treinamento tradicional, realizado em sala de aula, segundo o gerente do centro de treinamento, é um meio teórico e um meio prático. É um algo a mais que ele, colaborador, ganha. Ele aprendeu a montar o pneu, agora ele vai aprender o que é o pneu, o que significa aquelas letras, aqueles números. Segundo o gerente do centro de treinamento, é uma tentativa de fazer o colaborador entender a importância de sua função e ter noção crítica do que está fazendo, para poder fazer melhor. Já o treinamento autoinstrucional é realizado individualmente, em uma na área de treinamento, por meio de apostilas ou da própria internet, da rede interna de internet. Esse treinamento pretende um aprendizado contínuo, uma atualização mais técnica sobre as etapas de produção, ou seja, faz com que o colaborador entenda melhor o papel dele dentro de todo o processo produtivo e a importância de realizar a sua função da melhor maneira possível. Segundo o gerente do centro de treinamento, antes as pessoas montavam peças e não sabiam para que montavam. Hoje elas sabem o que estão fazendo, sabem o que estão fazendo e para que serve tal coisa. Dá para perceber a satisfação muito grande por parte deles. Esses dois últimos tipos de treinamento visam atender não somente às necessidades imediatas da produção, mas também a modificações futuras no processo produtivo, decorrente de novos projetos para novos produtos. O treinamento autoinstrucional será o foco desse artigo, uma vez que é o único dos treinamentos oferecidos pelo centro de treinamento que utiliza a internet. Pode-se observar uma grande diferença entre a concepção educacional da empresa alfa e a beta. A primeira, visivelmente, preocupa-se em desenvolver competências essenciais e críticas para a organização, com uma visão mais estratégica, enquanto a empresa beta preocupa-se com o desenvolvimento de habilidades essencialmente operacionais, voltadas para a montagem dos produtos por elas produzidos.